Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você assiste meu vídeo. Eu sou Alex, amigo de vocês. Espero que vocês tenham uma ótima sexta-feira, vocês tenham um ótimo final de semana, né, diante do nosso Deus. É um prazer, uma alegria imensa ter você aqui comigo, todos os dias, né, ou quando eu posto os vídeos. Você que está nesse estudo, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa de dar seu joinha, porque daí o YouTube ou o Facebook ou o Hub recomenda para mais pessoas, tá bom? Então, hoje nós vamos continuar na nossa caminhada, nos nossos estudos, né, a respeito do livro de Levítico, que nós chegamos agora no capítulo 11, né? Então agora a partir do capítulo 11 vai ser a segunda parte. Tem a primeira parte do livro de Levítico, né, o caminho para Deus através dos sacrifícios, né, dos animais e tudo mais, e através do sacerdote, da oficialização, o ofício do sumo sacerdote que representava Cristo. E agora nós vamos fazer através da santificação, o caminho para Deus através da pureza, da santificação. Por quê? Porque a santificação é um processo para que todos possam entrar no céu. Então é um processo que a pessoa tem que passar por esse processo. Então, por isso que no Antigo Testamento, a lei aqui em Levítico, a partir dessa segunda parte, que é o capítulo 11, que vai do capítulo 11:1 ao capítulo 27, versículo 34, tá aí do lado que vocês podem acompanhar, né? Esse é o vídeo 5, a parte 5, o caminho para Deus através pela santificação, começa no capítulo 11, que é o capítulo que a gente vai começar a ler, e vai até o capítulo 27 e 34, e tem as subdivisões, né? Que é a parte A, a gente vai começar vendo aí na parte A, leis sobre pureza. Aí são as leis que devem ser seguidas. Começa no capítulo 11:1 e vai até o capítulo 15:33. Aí na parte A vai ter a primeira seção, que é em relação à comida, 11:1 ao 47, em relação aos partos, do capítulo 12, 1 a 8, em relação à lepra, capítulo 13, do 1 ao 14, ao capítulo 14, 657, e a parte A do 13, aí a gente vai ficar só na parte A, que depois a gente vai fazer a parte B, que é que nem esse aqui, a gente começa na outra parte, né? E a classificação de lepra, que vai do 13, de 1 ao 59, né? Que vai ser a classificação das lepras. Então nós vamos ver. Espero que você fique comigo, que você tenha uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, Deus te abençoe. É uma alegria imensa sempre ter você aqui participando e junto comigo. Então desde já deixe seu joinha, seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, né? Para que você não se esqueça, faça isso logo, tá bom? E muito obrigado e vamos para a leitura. Então nessa primeira sessão, em relação à comida, nós vamos começar no capítulo 11, do 1 ao 47, no caso vai ser o capítulo 11 inteiro, animais cerimonialmente impuros. Aí tem os animais impuros e depois vai ter os animais cerimonialmente puros. Por quê? Eu vou fazer uma digressão que é o quê? Eu vou sair um pouquinho fora do texto e vou lá para Jesus, porque desde o começo eu disse, tudo isso aqui é um apontamento para Cristo Jesus. Depois a gente vai ver isso lá em Hebreus, que eu vou, depois de ler Levítico, eu vou intercalar, eu vou lá na frente, vou buscar o livro de Hebreus e vou colocar depois dessa leitura para a gente estudar o livro de Hebreus, para que vocês possam entender o que está acontecendo aqui, né, essas leis, porque a gente na igreja tem uma compreensão exata do significado do por que Deus fez tudo isso em Israel, a partir da revelação do Novo Testamento e junto com Paulo, né, que traz esse mesmo tema, que esclarece o significado dessas ablusões e leis e tudo mais, e principalmente no livro de Hebreus, que vai tratar exatamente desse tema, do significado de que
tudo isso aqui aponta para Jesus. Só que eu vou pegar só um capítulo do livro de João, o livro de João, onde Jesus vai apontar e vai dizer que ele é a comida verdadeira, ele é o alimento verdadeiro. E para que Jesus fosse o alimento verdadeiro, de que está falando aqui, que está sendo anunciado e sendo colocado como lei, para que Jesus cumprisse corretamente essa lei, que muitas vezes o povo de Israel não cumpriu essa lei, eles pecaram contra Deus e não fizeram corretamente como nação, como uma nação por completo, tá? Porque como uma nação eles tinham obrigação, a nação inteira tinha a obrigação de obedecer e cumprir toda a lei de Deus, e eles não cumpriram toda a lei de Deus, então por isso eles deixaram de cumprir também essas leis cerimoniais, e Cristo vai cumprir. Só que para ele cumprir, ele tinha que seguir todas as regras para ele ser a oferta perfeita. Então Jesus se coloca como aquele que é o alimento verdadeiro, a comida verdadeira que os sacerdotes ofereciam e até participavam e comiam, como a gente viu no vídeo anterior, né, nos outros vídeos. Volte e assiste o vídeo 1, 2, 3 e 4, esse é o vídeo 5, para que vocês vejam como que o sumo sacerdote e os sacerdotes participavam da comida que era oferecida ali no tabernáculo. Tá? Então Jesus está dizendo que ele é a verdadeira comida. Então Jesus vai se revelar perfeitamente. Então nós vamos lá para o livro de João. João capítulo 6. Né? Aqui, ó. Eu vou pegar... Deus vai dizer: pois a vontade, 40, ó. Pois a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quer dizer, então Jesus é aquele que santifica, é aquele que prepara a pessoa para ela entrar no estado de santificação completa, para ela poder entrar no reino de Jesus, que aqui ele está tratando de judeu e não de igreja, tá? Está falando aqui em relação ao reino que Jesus virá estabelecer no último dia, tá? Que é no último dia, que é no final da tribulação, onde Jesus vai vir com a igreja que já foi arrebatada no início da tribulação. A tribulação é o período de 7 anos, onde toda a terra vai ser julgada e vai passar por um sofrimento aí. Os 3 primeiros anos vai ser o cavalo branco, né, lá de Apocalipse 6, o cavalo branco que vai saindo, vencendo, ele tem um arco na mão e sai para vencer. Que quer dizer, aquele cavalo branco não é Cristo Jesus. Ele é o anticristo, ele é o falso Cristo, ele vai imitar Cristo, vai ser levantado um Cristo falso no mundo e todos crerão nele, né? E a igreja incrédula que não foi salva vai crer nele, a igreja que vai ficar na terra não vai ser arrebatada. Muitos vão crer nele, porque Deus vai mandar a operação do erro para que eles creiam por ter rejeitado a verdade. E daí 3 primeiros anos vai ser maravilhoso e paz. Mas no meio dos 3 anos e meio ele vai quebrar aquele pacto de paz com todo mundo e vai iniciar uma perseguição ferrenha contra Israel e vai tentar causar o máximo de possível de estrago na terra, porque ele sabe que os seus dias estão contados e eles vão ser julgados e condenados e mandados para o lado de fogo, o falso Cristo e a besta, né, e o falso profeta, né? E inclusive Satanás será preso e amarrado por 1000 anos no abismo, né, que é o Hades, que é o Sheol, né? Então, esses 7 anos aí vai ser disso. Então, no final, Jesus vem e ressuscita todo aquele que crê nele, tá? Todos serão ressuscitados no último dia, aqueles que crê. Aí Jesus está falando. E a qualificação disso é o que ele vai falar agora, que ele é a verdadeira comida. Então os judeus começaram a criticar, pois ele havia afirmado: eu sou o pão que desceu do céu.
Diziam, este não é Jesus, filho de José? Conhecemos seu pai e sua mãe. Como ele pode dizer, desci do céu? 43. Jesus, porém, respondeu, pare de me criticar, pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim. E no último dia eu o ressuscitarei. Tá vendo? Como diz as Escrituras, todos eles serão ensinados por Deus. Então, as Escrituras diz lá em Isaías, né, 54:13, que todos serão ensinados por Deus. Então, Jesus está ensinando que Deus entra no coração das pessoas e ensina a elas o caminho para ele mesmo, que é levando ela a Cristo Jesus, a crer em Cristo. Todos eles serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Tá vendo? Então, todo aquele que ouve Deus e aprende de Deus, vai até Jesus. Não que alguém tenha visto o Pai, somente eu que fui enviado por Deus ouvir. Eu lhe digo a verdade, quem crê tem a vida eterna. 48. Sim, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Tá vendo aqui, ó? É a minha carne. Então, Jesus, ele é a carne pura, limpa e santa. Tá vendo? Ele é a carne santa, ele é a carne purificada. Não tem erro, tá? Então, em Jesus Cristo, ele é uma carne perfeita, 100% santa, tá bom? Por quê? Porque o que eu tô lendo sobre animais, sobre ablusões, sobre tudo que tem que ser limpo, santo, sem defeito, sem marca, aponta para Cristo, que ele é o perfeito. Para quando Israel, que nem agora eles estão falando com Jesus, quando eles vissem Jesus, porque Deus já falou com eles, Deus já tinha dito com eles, mas eles não creram, eles rejeitaram a palavra de Deus e agora eles estão rejeitando a Cristo. Então os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como pode esses homens nos dar da sua carne para comer? Perguntavam. 53. Então Jesus disse novamente, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Tá vendo? Como no livro de Levítico. Todas as leis do livro de Levítico, para que o homem fosse santificado, para que o homem fosse aperfeiçoado, perdoado seus pecados através do sacrifício, totalmente feito com animais puro, perfeito, consagrado diante de Deus, né? O fogo da ira de Deus se acendia sobre aqueles animais e assim eles eram perdoados. Agora Jesus está dizendo que ele é essa carne verdadeira, que é dado a favor deles, tá? Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, é comer aqui, ó. Ele vai falar isso até aqui embaixo, até aqui embaixo, né? Deixa eu marcar aqui. Ó. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Mas quem comer minha carne e beber do meu sangue terá a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. No último dia lá no final da tribulação. Pois minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele. Tá vendo? Só a santificação aquele que permanecer em Cristo Jesus. Quem não permanece em Cristo Jesus, quem não entregou sua vida a Jesus, quem não confessou a Jesus como seu único suficiente Salvador, não permanece em Jesus e não tem vida eterna. Por quê? Porque não é participante da carne e sangue de Cristo. Porque Paulo vai dizer lá em Romanos 6 que quando nós somos batizados na morte de Cristo, quer dizer, nós somos colocados na morte, quando Cristo está morrendo na cruz, nós somos colocados junto com Cristo. É ali que nós comemos e bebemos e participamos do sangue de Cristo. Tá? Então é por isso que ele diz lá no começo, né? Aquele que olhar
aquele que olhar para Jesus Cristo morrendo na cruz, aquele que vê que ele morreu, aquele que crê, que nem Paulo diz em Romanos 10, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, né? Que aquele que confessar Cristo, olhando para Cristo, que nem Jesus disse, aquele que olhar para o Filho, aquele que vê o Filho do Homem, né? E crê, tem vida eterna. Então, aquele que olhar para a morte de Cristo Jesus e crê que Cristo Jesus morreu na cruz, entregando a sua vida a nosso favor, Paulo fala em Romanos 6 que nós somos batizados junto com Cristo na sua morte. Então, é aí que o homem participa comendo e bebendo do sangue de Cristo. Mas como Cristo não era o momento e a hora dele revelar essas coisas, porque essas coisas seriam revelado posteriormente à sua morte, aí eles entenderiam, porque o Espírito Santo ia descer nos corações deles e eles iam compreender todas essas coisas. Então eles acharam que Jesus estava falando literalmente ser canibal, comer e beber do sangue de Cristo. Por isso eles se escandalizaram e depois, a gente não vai continuar a leitura, mas eu sei porque eu já li, eles vão abandonar Jesus a ponto de Jesus perguntar aos discípulos: até vocês me abandonarão? Por causa da fala dele, porque eles não compreendiam isso de fato. Que Jesus estava pregando e ensinando por parábola, porque esse era o mandamento de Deus, para que Jesus pregasse por parábola, para que aqueles que não fossem de Deus se escandalizassem e já caíssem fora logo, né? Não ficasse ali atrapalhando o ministério de Jesus, tá bom? Então, Jesus está dizendo que ele é a verdadeira carne e ele é a verdadeira comida. Eu vivo por causa do Pai, ó. Ele vive por meio de Deus, que vive e me enviou. Então, porque como Deus vive eternamente, Jesus também é eterno e ele vai viver eternamente, porque apesar dele ter se entregado à morte, ele vai ressuscitar pelo poder que Deus deu a Cristo Jesus, né? Por ser o Filho de Deus e o Filho do Homem, ele vai se ressuscitar e vai viver eternamente, porque ele vive como o Pai vive eternamente. Da mesma forma, quem se alimentar de mim viverá por minha causa. Tá, né? Então, como Cristo e o Pai são um só e são eternos, agora todo aquele que se alimentar de Cristo, que olhar para Cristo na cruz e crer que ele é o Filho de Deus verdadeiro, que ele morreu dando a sua vida a nosso favor, tem vida eterna, também viverá eternamente junto com Cristo Jesus, será de Cristo para a eternidade, será salvo, viverá por meio dele, não por meio de Maria, por Nossa Senhora, por meio de Santo Antônio, por meio de São Pedro, São João, São José, por Padre Inciso, por nenhum desses santos, é exclusivamente por meio de Cristo Jesus, que dá a vida eterna e que é a vida eterna. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Tá vendo? Então, Jesus é a verdadeira comida limpa, perfeita, assim como a lei exige aqui na onde a gente está fazendo essa leitura, né? A gente está lendo aqui Levítico, e na nossa leitura aqui em Levítico, né? Que a gente vai agora iniciar a leitura aqui em Levítico. Vocês sempre acompanham aqui do lado, né? A gente, essa é a parte quinta do vídeo, né? A minha comida e minha santificação. Não, o caminho para Deus através da santificação. Então agora a gente vai iniciar aqui em relação à comida. Começa no capítulo 11, do 1 ao 47. Animais cerimonialmente puros e impuros. Então, Jesus faz parte dos animais puros. Animais não, né? Os animais que apontam para que Cristo não é. Deus me perdoe, Cristo não é animal, né? Mas ele faz parte da classificação daquilo que é puro, daquilo que é perfeito. Então, por isso que Israel tinha que seguir todas essas leis para que quando Cristo viesse e eles olhassem para Cristo, como eles estavam vendo lá, em João 6 que a gente leu, eles identificassem Jesus como sendo a verdadeira comida, a verdadeira bebida limpa, que aponta, né, esses animais seriam cerimonialmente puros e impuros. Então,
tudo isso que a gente vem lendo, aprendendo do livro de Levítico, apontava para Cristo. Depois, no final que eu ler Levítico, provavelmente vou intercalar, eu vou buscar lá no livro de Hebreus, e provavelmente a gente vai estudar o livro de Hebreus para que vocês entendam completamente o porquê que Deus deu essas leis em Levítico, porque o livro de Levítico ele é um paralelo ao livro de Hebreus, e tudo que Paulo também disse a respeito disso, né? Paulo também fala dessas coisas, então o livro de Hebreus e mais os escritos de Paulo e tantos outros apóstolos que falaram, é um paralelo a respeito dessas cerimônias, começando desde do oferecimento de carne de animais, através do sangue do animal, que purificava as pessoas, através dos alimentos, que Jesus é o pão verdadeiro, que desceu do céu, que tinha oferecimento de alimentos, e agora vai fazer uma classificação entre os animais puros e animais impuros. Tá? Então Jesus Cristo representa tudo isso. E o livro de Hebreus é um paralelo a respeito disso. E a gente vai ler depois. Mas até lá vamos fazer a leitura aqui do livro de Levítico. Levítico 11, versículo 1. O Senhor disse a Moisés e Arão: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. De todos os animais que vivem na terra, esses são os que vocês poderão consumir como alimento. Qualquer animal que tenha o casco dividido em duas partes e que rumine, poderão consumir como alimento. Qualquer animal que tenha os cascos fendidos em duas partes e que rumine. A vaca, o boi, né? Quem rumina, né? Mas se o animal não apresentar essas características, não pode ser comido. Ó. O camelo, né, é fendido em duas, né? O camelo rumina, mas não tem os cascos fendidos. Então, quer dizer, ele não tem o casco dividido, no caso a vaca e o boi, né? De modo que é impuro para vocês. O coelho silvestre rumina, mas não tem o casco fendido, por isso é impuro. A lebre rumina, mas não tem o casco fendido, de modo que é impuro. O porco, embora tenha o casco dividido, não rumina, e portanto também é impuro. Né? Então é por isso aqui que ele não podia comer carne de porco, tá? Porque ele, apesar dele ter o casco fundido, ele não rumina. Então eles não poderiam comer animal que não ruminasse, tá? A diferença entre poder comer carne de porco e não poder era essa, a única, é porque não tinha os cascos fendidos. Então essa era uma lei, mas em Cristo Jesus essa lei ela findou-se, tá? Não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seu cadáver. São cerimonialmente impuros para vocês. De todos os animais que vivem nas águas, esses são os que vocês poderão consumir como alimento. Qualquer animal aquático que tenha barbatanas e escamas, seja de água salgada ou de rios. Contudo, jamais comerão animais de mar ou de rio que não tenham barbatanas e escamas. São detestáveis para vocês. Isso se aplica tanto às criaturas pequenas que vivem em águas rasas, como a todas as criaturas que vivem em águas profundas. 11. Serão sempre detestáveis para vocês. Não comerão a carne delas, nem tocarão em seu cadáver. Qualquer animal aquático que não tenha barbatanas, escamas, é detestável para vocês. Só conferir aqui. Continua gravando. Continua. Todos esses serão detestáveis para vocês. Né? Então, aqui falando sobre animais impuros. Animais impuros, né? Esses são os animais voadores que vocês consideraram detestáveis, né? Impuros, e não comerão. O abutre polveiro, o abutre barbudo, o abutre fosco, o milhafre e todas as espécies de falcão, todas as espécies de corvos, a coruja de chifre, a coruja do campo, a gaivota, todas as espécies de gaviões, o mocho galego, o cormorão, o corujão, a coruja das torres, a coruja do deserto,
o abutre do Egito, 19. A cegonha, todas as espécies de garças, a polpa e o morcego. Não comerão insetos alados que rastejam pelo chão, pois são detestáveis para vocês. Contudo, poderão comer insetos alados que andam pelo chão e têm pernas articuladas para saltar. Os insetos que vocês poderão comer incluem todas as espécies de gafanhotos, gafanhotos migradores, grilos e gafanhotos devoradores. Todos os outros insetos alados que andam pelo chão são detestáveis para vocês. 24. Por causa dessas criaturas, vocês se tornarão cerimonialmente impuros. Quem tocar em seus cadáveres ficará contaminado até entardecer. Quem carregar o cadáver deles deverá lavar as roupas e ficará contaminado até o entardecer. Todo animal com casco dividido de forma desigual ou que não rumina é impuro para vocês. Quem tocar em algum desses animais ficará contaminado. Dentre os quadrúpedes, aqueles que andam sobre a planta dos pés são impuros. Se alguém tocar no cadáver de um desses animais, ficará impuro até o entardecer. Se carregar o cadáver deles, deverá lavar as roupas e ficará contaminado até o entardecer. Esses animais são impuros para vocês. Todos os animais pequenos que rastejam pelo chão, eles são impuros para vocês. A doninha, o rato, todas as espécies de lagartos grandes, a lagartixa, o largato pintado, o largato comum, o largato da areia e o camaleão. Todos esses animais pequenos são impuros para vocês. Se alguém tocar o cadáver de um deles, ficará contaminado até o entardecer. Se um deles morrer e cair sobre algo, tornará impuro esse objeto, seja de madeira, tecido, couro, pano, de saco. Qualquer que seja seu uso, deverá ser colocado de molho em água e ficará impuro até o entardecer. Depois disso, estará cerimonialmente puro e poderá ser usado novamente. Se um desses animais cair numa vasilha de barro, tudo que estiver dentro da vasilha ficará contaminada e a vasilha deverá ser despedaçada. Se a água dessa vasilha cair sobre algum alimento, ele ficará contaminado. Qualquer bebida que estiver dentro da vasilha ficará contaminada. Qualquer objeto no qual o cadáver de um desses animais cair ficará contaminado. Se o objeto for um fogão ou um forno de barro, deverá ser destruído, pois está contaminado e deverá ser tratado como tal. Se um cadáver desses animais cair numa fonte ou cisterna, a água continuará pura. Quem tocar no cadáver, porém, ficará cerimonialmente impuro. Se o cadáver cair sobre sementes a serem plantadas no campo, ainda assim as sementes serão consideradas puras. Mas se já tiverem sido regadas quando o cadáver cair sobre ela, as sementes serão impuras. Se morrer um animal que vocês têm permissão de comer e alguém tocar no cadáver, ficará impuro até o entardecer. Se alguém comer da carne do animal ou carregar o cadáver, deverá lavar as roupas e ficará impuro até o entardecer. Deixa eu deixar um negócio. Todos os animais pequenos que rastejam pelo chão são detestáveis, e você jamais deve comê-los. Isso inclui todos os animais que se arrastam sobre o vento, bem como os que têm 4 pernas e os que têm muitas patas. Todos esses animais que rastejam pelo chão são detestáveis, e vocês jamais devem comê-los. Não se contaminem com eles. Não se tornem cerimonialmente impuros por causa deles, pois eu sou o Senhor, o seu Deus. Consagre-se e sejam santos, pois eu sou santo. Não se contaminem com nenhum desses animais pequenos que rastejam pelo chão. Eu, o Senhor, sou aquele que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso sejam santos, pois eu sou santo.
Essas são as instruções acerca dos animais que vivem em terra, dos animais voadores, das criaturas aquáticas e de todos os animais que rastejam pelo chão. Com essas instruções, vocês saberão o que é impuro e o que é puro, os animais que vocês podem comer e os que não podem comer. Tá? Então aqui fecha o capítulo 11, né? Falando sobre animais puros e sobre animais impuros. Agora vamos para a segunda parte em relação aos partos, né? Que vai do capítulo 12, do versículo 1 ao outro. A purificação depois do parto, no caso da mulher, né? 12:1. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se uma mulher engravidar e delas os filhos, ficará cerimonialmente impura por 7 dias, como acontece durante a menstruação. No 8º dia, fecunde o menino. Depois de esperar 33 dias, a mulher estará purificada do sangramento do parto. Durante o período de purificação, não deverá tocar em coisa alguma que seja consagrada. Também não poderá entrar no santuário enquanto não terminar o período de purificação. Se a mulher der à luz uma filha, ficará cerimonialmente impura por 2 semanas, como acontece durante a menstruação. Depois de esperar 66 dias, estará purificada do sangramento do parto. Quando completar o tempo de purificação pelo nascimento de um filho ou de uma filha, a mulher levará um cordeiro de 1 ano como holocausto e um pombinho ou uma rolinha para a oferta pelo pecado. Levará as ofertas ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote as apresentará ao Senhor para fazer expiação pela mulher. Ela voltará a ficar cerimonialmente pura depois do sangramento do parto. Essas são as instruções para a mulher depois do nascimento de um filho ou de uma filha. Se uma mulher não tiver condições de levar um cordeiro, levará 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Um será para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. O sacerdote o sacrificará para fazer expiação pela mulher e ela ficará cerimonialmente pura. Tá? Aqui uma relação muito importante e interessante, né? Não vou poder me aprofundar porque esse é um estudo que daria aí para vários outros vídeos, né? Falar em relação ao porquê que até aqui Deus considerava o parto e as mulheres como impura. Eu só vou trazer o fato que vocês devem lembrar que a condição de sofrimento e de dor imposta à mulher é um pecado. Tá? Então essa parte de sangramento, de tudo isso, essa parte de sangramento, essa parte de que há uma mudança drástica dentro dela, é uma impureza que foi declarada lá no Jardim do Éden, quando Deus disse: em meio a dores dará luz a filhos. Então essa é uma condição que foi colocada na mulher de maldição. Tá? A condição de dentro do ventre dela ser ocasionado todos esses distúrbios. Tá? Que se eles não tivessem pecado, não, provavelmente a gestação da mulher não seria dessa forma. Não traria tanto sofrimento, dor. O parto seria de uma forma totalmente de uma, né, a parte do ventre dela, onde a bolsa da criança, tudo isso que envolve o nascimento, não seria esse sofrimento e essa dor que é hoje para a mulher, que muitas mulheres até morrem no parto, porque é uma condição de maldição. Tá? Para Eva, antes do pecado, isso não existiria se eles não tivessem, né, cometido o pecado da incredulidade. Então é por isso que tem que fazer essa purificação da mulher. Para quê? Porque durante esse período de gestação, ela sofreu a condição de maldição imposta a Eva. Então por isso que é o quê? A condição do sofrimento é uma condição de pecado do corpo, da carne. Não que ela tenha cometido um pecado, né? Mas é porque ela manifestou dores e o corpo dela houve grandes mudanças que lhe causam sofrimento, e isso foi por causa do pecado. Então precisava haver essa purificação. Em Cristo Jesus, Cristo já morreu
e já nos purificou e purificou a mulher. A mulher está santificada, purificada e lavada pela palavra de Cristo, pela palavra de Jesus Cristo. Ela está lavada, purificada. Não há mais necessidade dela estar fazendo isso aqui. A mulher não precisa mais fazer, cumprir essa lei, né, de levar o cordeiro, ou as pombinhas, ou pombinho, e fazer expiação pelo pecado dela ter engravidado e ter vivido essa situação, que é a situação do parto em si, do sofrimento que levou ela ao pecado. E esse sofrimento é pecado, porque não era para sofrer, né? Não era para ter todo esse sofrimento, né? Agora vamos para a parte 3, em relação à lepra. Em relação à lepra, vai do 13:1 ao 14:57. Aí tem a classificação. Classificação A, de lepra. 13:1, de 1 a 59. Doenças graves de lepra. O Senhor... Já estou em 35, né? O Senhor disse a Moisés e Arão: se alguém tiver um inchaço, uma erupção, uma descoloração que possa ser sinal de lepra, essa pessoa será levada ao sacerdote Arão ou a um de seus filhos. O sacerdote examinará a região afetada da lepra. Se houver ali pelos que ficarem brancos e aparecer que o problema é mais profundo que a lepra, que está dentro da carne, né, começou a afundar a lepra, é lepra. E o sacerdote quer examinar a pessoa, declarar cerimonialmente impura. Se, contudo, a região afetada da pele apresentar apenas uma descoloração branca e a mancha não for mais profunda que a pele, e se os pelos da região não se tornarem brancos, o sacerdote isolará a pessoa por 7 dias. No 7º dia, ele a examinará novamente. Se constatar que a região afetada não mudou e o problema não se espalhou pela pele, isolará a pessoa por mais 7 dias. Se no 7º dia voltará a examiná-la. Se constatar que a área afetada diminuiu e não se espalhou, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura. Era apenas uma erupção. A pessoa lavará suas roupas e ficará pura. Mas se a erupção vier a se espalhar depois do sacerdote examinar a pessoa e a declarar pura, ela voltará para ser examinada. Se o sacerdote constatar que a erupção se espalhou, declarará a pessoa cerimonialmente impura, pois é, de fato, lepra. Quem apresentar algum sinal de lepra irá ao sacerdote para ser examinado. Se o sacerdote encontrar um inchaço branco na pele, se alguns pelos sobre a mancha tiver ficado brancos ou houver uma ferida aberta na região afetada, é um caso crônico de lepra e o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura. Nesses casos, não será necessário isolar a pessoa para avaliá-la, pois é evidente que a pele está contaminada de doença. Se a lepra se espalhar por toda a pele da pessoa e cobrir seu corpo da cabeça aos pés, o sacerdote examinará a pessoa infectada. Se constatar que a doença cobre todo o corpo, declarará a pessoa cerimonialmente pura. Uma vez que a pele se tornou completamente branca, a pessoa está pura. Mas se aparecerem feridas abertas, a pessoa infectada será declarada cerimonialmente impura. O sacerdote fará essa declaração assim que vir uma ferida aberta, pois esse tipo de ferida indica a presença de lepra. Se, contudo, as feridas sararem e se tornarem brancas como o resto da pele, a pessoa voltará ao sacerdote para ser examinada. Se as regiões afetadas tiverem de fato se tornado brancas, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura e assim ela estará. Se alguém tiver na pele uma ferida purulenta e ela sarar, mas surgir em seu lugar um inchaço branco ou uma mancha branca avermelhada, a pessoa irá ao sacerdote para ser examinada. Se o sacerdote a examinar e constatar que a mancha é mais profunda que a pele, e se os pelos da região afetada tiverem ficado brancos, o sacerdote declarará a pessoa
cerimonialmente impura. A ferida purulenta indica lepra. Mas se o sacerdote não encontrar pelos brancos na região afetada e parecer que a mancha é mais profunda que a pele e até diminuiu, o sacerdote isolará a pessoa por 7 dias. Se nesse período a mancha ou inchaço se espalharem na pele, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura, pois é sinal de lepra. Se, contudo, a região infectada não aumentar, nem se espalhar, é apenas a cicatriz da ferida, e o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura. Se alguém sofrer uma queimadura na pele e aparecer na região feridas abertas de cor branca, avermelhada ou completamente branca, o sacerdote a examinará. Se constatar que os pelos da região afetada ficaram brancos, e se aparecer que a mancha é mais profunda que a pele, surgiu lepra na queimadura. O sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura, pois sem dúvida é lepra. Mas se não encontrar pelos brancos na região afetada e se parecer que a ferida não é mais profunda que a pele e tiver diminuído, o sacerdote isolará a pessoa por 7 dias. No 7º dia, examinará a pessoa novamente. Se o problema tiver se espalhado na pele, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura, pois sem dúvida é lepra. Se, contudo, a região afetada não tiver mudado ou se o problema não estivesse espalhado na pele, mas tiver diminuído, é apenas o inchaço da queimadura. O sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura, pois é apenas a cicatriz da queimadura. 29. Se um homem ou uma mulher tiver uma ferida na cabeça ou queixo, o sacerdote examinará. Se constatar que a mancha é mais profunda que a pele e tem pelos amarelos e finos, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura. É uma ferida causada por sarna na cabeça ou no queixo. Se o sacerdote examinar a ferida e constatar que não é mais profunda que a pele, mas não tem pelos escuros, isolará a pessoa por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a ferida novamente. Se constatar que ela não se espalhou, que não há pelos amarelos e que não parece mais profunda que a pele, a pessoa raspará todos os pelos, exceto na região afetada. Em seguida, o sacerdote isolará a pessoa infectada por mais 7 dias. No 7º dia, examinará a ferida novamente. Se ela não tiver se espalhado e se não aparecer mais profunda que a pele, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura. A pessoa lavará suas roupas e ficará pura. Mas se a ferida de sarna começar a se espalhar, depois da pessoa ter sido declarada cerimonialmente pura, o sacerdote a examinará novamente. Se constatar que a ferida se espalhou, não é necessário procurar pelos amarelos. A pessoa infectada está cerimonialmente impura. Se, contudo, a cor da ferida de sarna não mudar e pelos pretos voltarem a crescer na região afetada, a sarna está curada. Se o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura. Se houver um homem ou uma mulher tiver manchas brancas na pele, o sacerdote examinará a região afetada. Se constatar que as manchas brancas são opacas, é uma simples erupção de pele e a pessoa está cerimonialmente pura. Se os cabelos de um homem caírem e ele ficar calvo, continua cerimonialmente puro. Se caírem os cabelos da parte da frente da cabeça e ele simplesmente ficou calvo na frente, ele continua puro. Mas se uma ferida branca avermelhada aparecer na região calva, no alto ou na parte de trás da cabeça, é lepra. O sacerdote examinará e, se constatar que há inchaço ao redor da ferida branca avermelhada em qualquer parte da calva do homem com aparência de lepra, o homem está de fato infectado com lepra e está impuro. O sacerdote
o declarará cerimonialmente impuro por causa da ferida na cabeça. Quem sofrer de lepra rasgará as roupas e deixará o cabelo despenteado. Cobrirá a boca e gritará: impuro, impuro, enquanto durar a lepra. Ficará cerimonialmente impuro e viverá isolado, fora do acampamento. Procedimento para as roupas contaminadas. Quando o mofo contaminar uma peça de roupa, de lã ou de linho, um tecido de lã ou linho, a pele de um animal ou qualquer objeto de couro, e quando a região contaminada da roupa, da pele ou animal, do tecido liso ou trançado ou do artigo de couro se tornar esverdeado ou avermelhada, está contaminada com mofo e deverá ser mostrada ao sacerdote. Depois de examinar a região afetada, o sacerdote isolará o objeto afetado por 7 dias. No 7º dia, examinará o objeto novamente. Se a região afetada tiver se espalhado, a peça de roupa, o tecido liso ou trançado ou de artigo de couro foi, sem dúvida, contaminado por mofo corrosivo. Está cerimonialmente impuro. O sacerdote queimará a peça de roupa, o tecido de lã, o linho ou artigo de couro, pois foi contaminado por mofo corrosivo. Deve ser completamente destruído com fogo. Se, contudo, o sacerdote examinar o objeto e constatar que a região contaminada não se espalhou pela peça de roupa, pelo tecido liso ou trançado, ou pelo artigo de couro, ordenará que o objeto seja lavado e, depois, isolado por mais 7 dias. O sacerdote examinará novamente o objeto depois de lavado. Se constatar que a região contaminada não mudou de cor depois de ser lavado, mesmo que a mancha não tenha se espalhado, o objeto está contaminado. Deve ser completamente queimado, quer o mofo esteja do lado de dentro ou de fora. Mas se o sacerdote examinar o objeto, constatar que a região contaminada diminuiu depois de ser lavado, cortará a mancha da peça de roupa, do tecido liso e o trançado ou do couro. Se a mancha reaparecer na peça de roupa, do tecido liso ou trançado ou artigo de couro, é evidente que o mofo está se espalhando e o objeto contaminado deverá ser queimado. Se, contudo, a mancha desaparecer da peça de roupa, do tecido ou do artigo de couro, depois de ter sido lavado, o objeto será lavado novamente e, por fim, estará cerimonialmente puro. Essas são as instruções referentes ao mofo que contamine roupas de lã, ou linho, tecido liso, trançado ou qualquer objeto de couro. É dessa forma que o sacerdote determinará se os objetos estão cerimonialmente puros ou impuros. E aqui a gente encerra essa leitura, né? E eu vou parar por aqui, né? Já está em 48 minutos, quase 1 hora. Muito obrigado por você que acompanhou e assistiu essa minha apresentação, essa leitura, esclarecendo a vocês que isso aqui é um apontamento para Cristo Jesus, que ele é totalmente puro, perfeito, foi e é adequado para fazer expiação pelos pecados de nós todos. E assim foi, tanto para nós como para o povo e a nação de Israel, o povo de Deus, tá? Então, muito obrigado desde já. Se inscreva no meu canal, ou peça meu amigo aí no Facebook ou no Rumble. Não deixe de dar o seu joinha, seu like. Se inscreva no canal da minha igreja, né? Vai ficar um link do canal abaixo aqui no YouTube e no Rumble, e no Facebook fica acima, na descrição do vídeo, porque eu agora estou postando esses vídeos diretamente no Facebook, tá? Então, muito obrigado você que ficou aí até agora, que assistiu esse vídeo comigo. Deus te abençoe, que você tenha um ótimo final de semana. Se esqueça de se inscrever no canal da minha igreja. Eu esqueci de falar o nome do canal, né? É Primeira Igreja Batista de Calumbi, PE, né? Que é Pernambuco, Brasil. Se inscreva lá. A gravação foi interrompida, mas eu creio que já deu tudo certo, né? Então, que vocês
gravação foi interrompida de novo, né? Então que vocês tenham aí um ótimo final de semana, Deus abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o joinha, seu like e muito obrigado, até o próximo vídeo. Talvez eu vou deixar aí, né, o número do Pix para que me ajude aí, né, a comprar um novo computador, porque o computador aqui está muito lento. Então preciso de ajuda, fica o número do Pix aí. Muito obrigado, Deus abençoe e tenha um ótimo final de semana a todos vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser e assim Ele quer. Muito obrigado, tenha uma ótima semana.